Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana. Estamos aqui novamente para mais um estudo do acolhimento com Jesus, esse estudo gratificante que o Greg nos proporciona. Toda semana fazemos algumas reflexões. Hoje vamos refletir um pouco sobre as obras básicas. É um estudo especial do acolhimento com Jesus. Algumas vezes nós fazemos esses estudos em ocasiões especiais, ou em algumas ocasiões especiais, para que nós possamos refletir um pouco, já que estamos em outubro, e outubro é um mês onde o movimento espírita reflete sobre Allan Kardec, sobre as obras básicas, publicadas por ele. Vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um estudo. Que os bons amigos espirituais possam estar conosco, nos intuindo, para que possamos captar a mensagem trazida. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bom, o estudo referente às obras básicas, para que nós possamos justamente pensar a importância, do estudo na casa espírita, o que isso tem a ver com o acolhimento com Jesus. Kardec, já que o mês de outubro é considerado o mês de Kardec, ele publicou algumas obras chamadas obras básicas. Essas obras fazem parte da doutrina espírita. Muita gente pensa que quando a gente fala em doutrina espírita é apenas o Livro dos Espíritos, Mas não. O Livro dos Espíritos, na verdade, foi pioneiro, Ele serviu de base para a construção, para a publicação das outras obras, das demais obras. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, a estrutura do Livro dos Espíritos, quem tem o Livro dos Espíritos em casa pode abrir e observar isso. Mas quem não tem, pode comprar, adquirir, baixar na internet, pode ser baixado gratuitamente, inclusive no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, gente, ele é dividido basicamente em 4 grandes partes. Tem a parte primeira, que fala das causas primárias, a parte segunda, que fala sobre o mundo dos espíritos, a parte terceira das leis morais e a parte quarta, esperanças e consolações. Isso sem contar com introdução, prolegômenos, conclusão, enfim. Eu estou considerando só as 4 grandes partes desse livro. Uns chamam de parte, outros chamam de primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e quarto livro. Então, essa primeira parte, lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado, em 1857, Essa primeira parte, que fala das causas primárias, fala da existência de Deus, o que é Deus, Ela serviu de base para a publicação da Gênese. Inclusive, o Greg está fazendo estudo sistematizado sobre a Gênese com Bechara, Marcos Bechara, que vai ao ar semanalmente. Então, serviu de base para a publicação da Gênese, em 1868. A segunda parte fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, do Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. A terceira parte das leis morais serviu de base para a publicação do Evangelho, em 1864. E a quarta e última parte
fala das esperanças e consolações, que foi serviu de base, né, melhor dizendo, para a publicação do Céu e o Inferno, em 1865. Todas essas obras reunidas constituem o que nós chamamos, no movimento espírita, de Pentateuco Espírita, ou as obras básicas. Porque sem o conhecimento dessas obras, o estudo e o conhecimento dessas obras, nós não vamos ter as informações necessárias, as informações básicas que o Espiritismo tem a nos oferecer. A orientação, o norte magnético que nós precisamos saber. Temos também as obras subsidiárias, né? Que aí nós temos aí a coleção André Luiz, que inclusive nós temos aqui no GRESG o estudo das obras de André Luiz, Joana de Ângeles e por aí afora. Então, Manuel Flamengo de Miranda também nós temos aqui. Então, mas todas elas são importantes. E por onde nós devemos começar? Para quem está tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. Bom, precisamos começar sabendo o que o Espiritismo fala sobre esses assuntos. E o caminho natural é o estudo das obras básicas, né? Eu preciso ter um estudo sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Livro dos Médiuns, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Céu e o Inferno e a Gênese. Dessas 5 obras, o mais importante é nós estudarmos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Livro dos Espíritos já vai apresentar, de uma forma geral, a doutrina. E o Evangelho vai apresentar o quê? As condições morais, né? Nossa orientação do ponto de vista moral. E quando a gente fala em acolhimento com Jesus, nós vamos acolher quem com Jesus? Através de Jesus, por meio de Jesus. Vamos acolher a quem? Se o nome do nosso trabalho aqui, do nosso estudo é acolhimento com Jesus, vamos acolher o outro, o nosso próximo. Né? São reflexões que são trazidas aqui semanalmente, que nos fazem pensar sobre o próximo, a condição moral. E nós vamos ter mais informações, com uma maior base, maior profundidade, através do estudo dessas obras, principalmente, não desmerecendo as outras, mas principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, não há como deixar de falar, de passar em branco no nosso estudo aqui semanal do acolhimento com Jesus, sem reservar pelo menos um dia, uma data, para que nós possamos refletir um pouco sobre isso. E a importância do estudo também para nós sermos o quê? Trabalhadores da casa espírita. É importante. Quem participa de reuniões mediúnicas, a importância, né, do estudo do Livro dos Médiuns é muito importante. Né? Trabalhador na seara mediúnica, sem conhecer e estudar o Livro dos Médiuns, não pode. Nós precisamos ter o conhecimento dessa obra, e o estudo dessa obra é fundamental, porque ela também serve de base para nós estudarmos outras obras. Aí eu entro nas obras subsidiárias, de André Luiz, nos domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, né? E outras obras de referência à mediunidade que nós temos na doutrina, mas são subsidiárias. Então, gente, aqui na casa, do GRESG, tem um estudo sistematizado que, no momento,
né? Está sendo estudada a Gênese, mas oportunamente, com certeza, outras obras serão estudadas ou reestudadas, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, é o convite que eu faço. 2025 está batendo na porta, outros estudos virão, novos estudos virão, vamos nos engajar, nos dedicar a essa temática, porque o estudo não só traz conhecimento doutrinário, também traz, mas não é só isso. Através do estudo, nós conseguimos nos conectar com os amigos espirituais, mais condizentes com o nosso propósito. Mais condizentes com o nosso propósito. Se eu antes vibrava de uma forma, passei a frequentar uma casa e, através dessa casa, eu começo a estudar, a fazer parte de um grupo de estudo, eu começo a vibrar não mais daquela forma, mas eu começo a vibrar de uma outra forma, porque o meu propósito não é só ganhar conhecimento doutrinário, mas é também o quê? Me autoconhecer, me transformar, fazer o bem, acolher o outro que está com dor, que está com sofrimento. Então, olha só os benefícios que o estudo nos proporciona. Então, que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso. O acolhimento de Jesus de hoje vai nessa linha, tá? Para a gente pensar um pouquinho sobre essa importância, sobre essa necessidade. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês.